alunos, olá professores, olá família, olá todo mundo que está assistindo aqui mais um Espia Essa Conversa. Eu sou a professora Sabrina Araújo, sejam todos muito bem-vindos, né, aqui nesse momento onde a gente vai conversar um pouco sobre o tema do nosso programa de hoje, que vai ser sobre ditados populares. Só que antes da gente começar a falar sobre eles, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguns, a gente tem aqueles nossos acordos e a gente vai relembrar bem rapidinho. Vamos dar uma olhadinha aí, olha só. Um dos primeiros acordos que a gente tem que fazer para funcionar essa nossa apresentação de hoje, olha só, evitar conversas paralelas. A gente sabe que o chat vai ficar aberto para quem está acompanhando aí pelo aplicativo e pelo nosso canal do YouTube. Então, vamos evitar falar conversas paralelas, só assuntos relacionados aí ao tema, tá bom? Para não atrapalhar os demais colegas. Além disso, olha só, além de evitar conversas paralelas, a gente também precisa respeitar os colegas, a opinião, o posicionamento, né? Então, quando a gente abre o chat, a gente possibilita que você expresse o que você está pensando e, consequentemente, a gente tem que respeitar e também ser respeitoso em relação às nossas postagens, tá bom? Continuando aí, anotar as informações importantes. A gente sabe que passa muita coisa rápido, de repente vocês podem ter aí alguma dúvida, algo que não ficou muito claro, anota, né, o que você também achou que é importante para você revisitar depois e pesquisar mais. Mais informações, olha só, participar das atividades. Eu preparei aqui várias perguntas interativas, a gente tem quiz e olha só, para participar do quiz, todo mundo que estiver acessando pelo aplicativo Aula em Casa precisa entrar no canal que é referente ao 6º e 7º ano. A gente não consegue colocar o quiz simultaneamente em todos os canais do aplicativo Aula em Casa. Então, se você quiser participar, migra lá para o canal, sai do canal que você está agora, se não for o canal do 6º e do 7º ano, porque é bem legal essa participação. E quem estiver assistindo pela TV ou então pelo YouTube, pode anotar as respostas no seu caderno, mas participem das atividades, tá bom? Outro acordo que a gente precisa fazer hoje, olha só, anotar as respostas no caderno. Então, a gente tem algumas perguntas, né? Trouxe convidados especiais para falar aqui de alguns conceitos e conteúdos que são importantes. Então, anotem as respostas no caderno, tá certo? E continuando aí, olha só, perguntar se tiver dúvida, porque o momento está franqueado. Se você está com alguma dúvida, pergunta, levanta a mãozinha aí, né? Escreve no nosso chat e fique aí à vontade para interagir conosco, porque a gente está acompanhando por aqui e a sua pergunta pode aparecer aí na tela, eu posso responder aí ao vivo, tá bom? Então, se tiver dúvidas, pergunte, tudo certo? E olha só, não menos importante, precisamos pesquisar mais, isso mesmo. Gostou do tema? Quer saber mais? Ficou com alguma dúvida? Pesquise, né? Anote, seja curioso e procure aí compreender um pouquinho mais, né, sobre o conteúdo e alguns conceitos que a gente vai abordar hoje, que com certeza é bastante curioso. E o nosso tema, olha só, ditados populares. A gente pesquisou alguns, né? Eles não são difíceis de achar. E aí a gente quer saber de você aqui na primeira enquete. Então, participa aí respondendo para mim, não é? Qual é a pergunta? Vamos lá? Se você conhece algum ditado popular, é bem rapidinho, eu só preciso saber se você conhece um ditado popular, sim ou não. Entra aí no canal do 6º ano do aplicativo Aula em Casa, responde aí a nossa pergunta e se você estiver acompanhando pelo chat, não tem problema, pode colocar por lá que a gente vai estar visualizando também. Você conhece algum ditado popular? E olha só, o nome popular remete aí, né, que ele é bastante divulgado, ampliado, popularizado, de fácil acesso, né? Então é um nome muito comum da gente ouvir. E de acordo com os nossos espectadores que estão acompanhando aí no aplicativo Aula em Casa, a maioria, olha só, disse que conhece sim um ditado popular, pelo menos um ditado popular, não é? Então, olha só, que legal, a gente já sabe que ele é popular, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E eu sei que quem está assistindo aqui comigo também já ouviu falar, né? Eu tenho outra pergunta interativa, agora essa é para você responder
no seu caderno ou então no nosso chat. Acompanha aí, olha só, um desafio na verdade. Escreva pelo menos um ditado popular, né? E não vale copiar o do colega, não, tô brincando, tá, gente? Pode ficar à vontade aí e escrever em nosso chat, tanto do YouTube quanto aí do nosso aplicativo Aula em Casa, e quem estiver assistindo pela TV pode também anotar aí no seu caderno, tá? Então, escreva pelo menos um ditado popular e a gente vai aguardar aqui um pouquinho, né, para ver se vocês respondem, se tem aí, né, algum ditado popular na manga, aquele que é coringa, que serve para muita coisa, ou então que de alguma forma algum ditado popular ele acaba, né, te aconselhando, te dando aí algum tipo de orientação, mesmo que no sentido, né, mais popular, no senso comum, de como agir. A gente sabe que alguns trazem, né, um conhecimento, uma sabedoria, né, um contexto aí que nos faz enxergarmos em determinada situação, não é? E tudo mais. Então, o canal do quiz, olha só, para quem perguntou aí no nosso chat, é o canal do aplicativo Aula em Casa, que é referente ao 6º e 7º ano, que é o Aula em Casa M2, tá bom? Então, se você for lá na área do seu aplicativo, onde aparecem todos os canais, você vai ver aí, né, o canal do 6º e do 7º ano. Entra lá que o quiz vai ser por lá, tá bom? E olha só, temos ditado, teve gente que escreveu aí no nosso chat algum ditado que você conhece. Olha só que legal, a pressa é inimiga da perfeição. Esse daí eu já ouvi falar, muito comum, e com certeza quando a gente estava ali fazendo alguma coisa às pressas, alguém virou para mim e deve ter dito assim para mim: olha, a pressa é inimiga da perfeição, não é? Olha só, bem legal, parabéns pela participação. Temos mais um, olha aí na tela, com ferro fere, com ferro será ferido. Olha só que legal, parabéns. Adorei aí a participação da nossa aluna. Muitos ditados, olha só, esse daí já não é muito comum, né? Mas eu já ouvi falar. Parabéns aí pela participação. Tem mais aí, olha só, tem mais um, tem mais participação. Quem dá língua pede beijo. Esse é novidade pra mim, esse daí eu não conhecia não, tá bom? Quem rir por último, rir melhor. Isso mesmo, isso aí é sempre para a gente não ficar se sentindo diminuído, não ficar se comparando, né? Porque uma hora ou outra, realmente, quem está ali também está aprendendo e no final vai dar tudo certo. Quem rir por último, rir melhor. E olha, esse aqui é bastante comum, olha só. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Realmente, revelando aí um pouco de persistência, para a gente não desistir. Olha só que legal, filho de peixe, peixinho é. Nossa, vocês são muito feras, são muito espertos em relação aí à inveja mata. Olha só, esse daí, a inveja mata. E aí a galera, ó, tá participando bastante. Tem mais um? Quem não chora não mama. Olha só que legal, né? Então, realmente, o não, normalmente, a gente já tem, né, gente? Então, às vezes, vale a pena a gente correr atrás das coisas, mesmo que ali, né, a gente tenha aquela esperança, aquela expectativa de que vai dar tudo certo. Então, realmente, quem não chora não mama, e a gente tem que chorar mesmo, tem que correr atrás, e é isso mesmo. E temos mais um para finalizar, olha só esse momento, cão que late não morde. Realmente, gente, isso aí a gente já traz como referência, né, aquelas pessoas que falam muito, mas fazem pouco, não é? Então, realmente é muito interessante a gente tomar alguns desses ditados populares para a gente poder se nortear e conhecer um pouco dos aspectos que a gente faz no cotidiano, tá bom? Adorei a participação de vocês pelo chat. Todos os ditados aí maravilhosos, alguns eu já conheci e teve alguns que eu também não conhecia. E olha só que legal como é compartilhar, não é, essas frases, esses ditos populares que acaba pegando muito rápido e acaba meio que se perpetuando ao longo das gerações. E o que é mais legal? Você sabe o conceito de ditado popular? Então, olha aí na nossa cartela que eu vou ler para vocês. Conceituando o tema do nosso Espia Essa Conversa de hoje, olha só. Os ditados populares também são chamados de provérbios, olha só que legal. Ou também de ditos, não é? Ditos populares. Eles atravessam gerações e passam por nós todos os dias.
Essas pequenas frases fazem parte da tradição oral da sabedoria popular e sintetizam, olha só, ideias sobre a convivência em sociedade, trazendo muitas vezes conselhos valiosos a respeito das relações humanas. Olha só que interessante a gente trazer o conceito que a gente tirou ali, né, do site Cultura Genial. E ele traz realmente um conjunto de palavras-chave que eu destaquei, né? E os sinônimos, porque muitas pessoas podem ter ouvido falar de provérbios, ditos populares, eles acabam sendo sinônimos para o que a gente tanto está falando aqui, né? Do termo dito, ditados populares, tá bom? E aí, olha só, uma coisa que aparentemente é simples, né, está aí na sabedoria popular, a gente trouxe ali alguns conceitos que são importantes a gente explorar. E para a gente poder falar disso, eu trouxe algumas perguntinhas e trouxe convidados especiais, né? E eu chamo a palavrinha da professora Vanessa, né, Vanessa Mafra, explicando um pouquinho para mim, olha só. A gente fez uma pergunta para a professora Vanessa e ela respondeu aí para a gente, vamos dar uma olhada. É verdade, a metáfora é uma figura de linguagem que faz uma comparação implícita, ou seja, o conectivo não vai estar ali visual, ele fica subtendido. Quando eu falo Cecília é uma flor, é uma metáfora, porque eu estou me referindo ali à delicadeza de Cecília. Obrigada, professora Vanessa. Olha só, trazendo um conceito para a gente que está atrelado aí ao termo, né, de ditados populares, como, por exemplo, a metáfora. Porque a pergunta que eu fiz para a professora Vanessa foi exatamente isso, né, que esses ditados populares, eles possuem ali preferencialmente, né, essencialmente trazem ali uma metáfora, se isso era verdade ou mito. E ela falou que era verdade, né, então as metáforas, como ela mesma explicou, são figuras de linguagem que trazem aí comparações, né, implícitas, sem a presença ali necessariamente do conectivo. Então, no exemplo que ela trouxe, e nos mais diversos que vocês também já trouxeram, a gente consegue verificar uma comparação, né, entre uma situação e outra, entre um objeto e outro, dentro dos ditados populares, que é o que configura essa figura de linguagem chamada de metáfora. E a gente até se compara nessas situações, né, trazendo aí as analogias, é semelhante, né, a pressa é inimiga da perfeição, a gente tem ali uma comparação também na nossa situação, porque trazem consequências, né, a gente pode explorar muito mais outros conceitos. Mas não esqueçam, obrigada, professora Vanessa, por participar e explicar para a gente um pouquinho sobre o conceito de metáfora, que com certeza vocês já ouviram nas aulas de língua portuguesa, né? Quando os professores estão explicando sobre as figuras de linguagem, existem diversas e uma delas é a metáfora, que está bastante presente nos ditados populares, e não esqueçam que ela representa aí essa comparação implícita, né? Então é bem legal porque sempre tem realmente uma comparação, né? É muito comum nos ditados populares você perceber esse tipo de comparação. Então, a partir de hoje, quem assistiu o Espia Essa Conversa sabe o que é metáfora, e quando ouvir um ditado popular vai verificar ou não ali no sentido se ele está fazendo uma comparação, e vai lembrar que isso é um tipo de figura de linguagem conhecida como metáfora, tá bom? Obrigada mais uma vez, professora Vanessa. E olha só, se a gente for analisar bastante o conceito de ditado popular, a gente vai ver que existem outros aspectos que são bem complexos até da gente conceituar, outros são mais simples, mas que eles existem, não é? E para saber um pouco, porque a maioria desses ditados populares, né, ou quase todos, vamos assim dizer, eles são baseados pelo senso comum. E o que é mesmo esse senso comum? Será que isso é verdade? Eu trouxe aqui um outro convidado super especial, que é o professor Luiz Cláudio, nosso professor de filosofia, para trazer um pouquinho para a gente se é verdade ou se é mito, né? Se os ditados populares, eles trazem ali a sabedoria popular, e que, de fato, o que é o senso comum? Vamos prestar atenção na explicação do professor Luiz Cláudio. É verdade, é verdade. O senso comum é um conhecimento, é um tipo de conhecimento, mas é um conhecimento que não é baseado em dados científicos, né? Mas ele é baseado em dados empíricos. Portanto, também é um conhecimento popular, é um conhecimento da tradição, é um conhecimento que a gente aprende no dia a dia, no cotidiano da vida. Quando eu digo, por exemplo, filho de peixe, peixinho é, isso não quer dizer uma verdade, né? É apenas uma experiência, pode ser transmitida e pode ser aprendida, e
muitas vezes também até ela pode ser reproduzida por outras pessoas, dependendo da sua cultura. Obrigada, professor Cláudio. Olha só quanto conceito interessante ele trouxe para explicar, não é? Olha só, os ditados populares, eles são baseados ali no senso comum. E esse senso comum, ele está muito proximamente relacionado a esse conceito empírico, né? Que a gente não tem ali um embasamento científico, né? Então, a gente tem um conhecimento popular que, diferentemente do conhecimento científico, que é experimental, é testado, é reproduzido, tem uma certa comprovação, tem ali o conjunto de leis, teorias, que é um conhecimento científico. Ele é diferente desse conhecimento empírico, desse conhecimento popular, como o professor Luiz Cláudio explicou, mas que ele é valioso do ponto de vista das tradições, das gerações. Eles trazem ali as vivências, as experiências, né, os exemplos que trazem ali do ponto de vista das relações. Então, é importante, às vezes, a gente ter esse conhecimento, né, porque ele também norteia as nossas ações, né, uma sabedoria popular, é uma sabedoria que foi aprendida. Ela não é uma sabedoria, um conhecimento científico, mas ela traz ali o valor, né, de onde ele está sendo inserido. Então, quando ele diz assim, filho de peixe, peixinho é, ele está fazendo essa comparação, né, para trazer ali a proximidade. É algo que é fácil da gente visualizar. Não é um contexto ali que traz a necessidade de um conhecimento científico, mas que necessariamente traz ali essa questão, né, popular, que é passado, que é aprendido, que não tem essa comprovação, mas que faz parte da sabedoria. E existem diversas coisas que a gente faz no dia a dia que está relacionado aí a esse conhecimento popular, né, esse conhecimento empírico, ao senso comum, mas que a gente traz para o nosso cotidiano. Muitos deles realmente não nos fazem mal, né, até fazem muito sentido, né, que são, tem diversas ações que a gente realiza no dia a dia, que a gente é muito mais baseado no senso comum do que mesmo num conhecimento científico que foi testado ou aprovado, né? Como, por exemplo, quando a criança está com soluço, né? E coloca ali aquela linha, né? Aquela coisinha vermelhinha assim na testa. Não tem nada que comprove que aquilo funciona, mas o conhecimento comum, popular ali, de repente a criança para de soluçar, não é? Foi aprendido aí ao longo de gerações. E com certeza você que conhece ou tem alguém próximo ali da sua família ou da sua convivência, bebês, né, tem essa simpatia, né, que é baseada ali no senso comum, trazendo aí, claro, né, uma comparação com os ditos populares, que são baseados no senso comum. Muitos deles são muito difíceis mesmo de entender a origem, de compreender como ele iniciou, mas que traz aí uma sabedoria popular que é muito interessante, que a gente vivencia no nosso dia a dia através de diversas experiências, tá bom? Obrigada, professor Luiz Cláudio, pela participação, eu fico muito feliz. E olha só, falando de ditado popular, a gente também tem que compreender que ele faz parte da cultura, né? Muitos deles ali estão relacionados aos aspectos que estão envolvidos ali naquela sociedade, naquela cultura. E eu trouxe para vocês um outro convidado especial, que é o professor Dário. Então, vamos lá, Dário. Eu considero verdade, porque a língua ela faz parte do patrimônio cultural de cada povo. Cada povo é representado por uma língua e os ditados populares fazem parte dessa língua, fazendo sentido somente para os falantes daquela língua. E acrescentaria mais um pouco. Os ditados populares, assim como a língua, fazem parte do patrimônio cultural imaterial de cada povo. Portanto, verdade. Muito bem, olha só, obrigada, professor Dário, por trazer aí esses conceitos, né, desse patrimônio cultural, a língua, atrelado aí, né, que são importantes para a gente fazer a compreensão da cultura, né, e a cultura, como a gente pôde observar, não é, ela está ali relacionada a um conjunto, né, de um conhecimento muito complexo, que traz ali as crenças, as leis, os costumes, né, então são diversos fatores que contribuem ali
para a gente compreender o que é uma cultura. E se a gente parar para pensar do ponto de vista, né, num aspecto assim mais amplo, parar para pensar assim no mundo inteiro, quanto a gente tem de crença, de cultura, né, de hábitos, leis e tudo mais que constituem aí essa cultura em sociedade, é tudo muito diversificado, né? Então, às vezes o que parece aqui para nossa cultura que é algo comum, para outro, né, para outros povos e tudo mais, pode ser algo completamente diferente. E a gente consegue perceber também isso em algumas novelas, né, quando trazem aí histórias com outras culturas, de outros povos. A gente causa um pouco essa estranheza porque não é muito comum. E os ditados populares, eles trazem um pouco da cultura de onde eles estão ali, né, atrelados e tudo mais. E passados aí ao longo das gerações também, né? Então, a cultura, ela é um conceito muito rico, muito complexo, que a gente precisa trazer diversos aspectos, né, da sociedade aí, para poder compreender e, principalmente, gente, respeitar, não é? Então, a gente precisa compreender o conceito de cultura, saber que ela existe nas mais diversas manifestações humanas, são aprendidas, né, são vivenciadas ali por nós, seres humanos, e que nos cabe ali compreender e ter respeito em relação a essas culturas, não é? E então, trazendo aí um pouco dessa questão dos ditados populares, eles acabam, né, como o conceito que trouxe ali na pergunta do professor Dário, que são perpetuados ao longo das gerações, independente ali da cultura. Então, existem ditados populares que você vai ver que fazem muito sentido ali naquele contexto, por exemplo, na Índia, e a gente pode trazer isso para a gente também. Aqui no Brasil, a gente tem diversos conceitos que são aqui, né, mais próximos à nossa realidade, e que a gente pode, numa tradução, né, compreender e fazer sentido para nós também, mas que eles estão presentes em suas culturas e são passados de geração em geração na sociedade, né? Então, por isso fica difícil a gente saber da origem, né? Os ditados populares, eles surgiram, se popularizaram, como o nome diz, né? E eles são perpetuados ao longo do tempo, passados de geração em geração, num conhecimento aprendido, né? De uma maneira baseada num senso comum, como o professor de filosofia falou, e eles são ali, né? Muitos deles trazem comparações que a gente tem ali como uma figura de linguagem, a metáfora, tá bom? Então, um conceito que é aparentemente simples, né? Um termo simples, que é o de ditados populares, pode, se a gente for ali destrinchar e buscar mais aspectos relacionados a ele, trazer aí diversos outros especialistas de diversas áreas para poder compreender como ele se dá ao longo das gerações, não é? Então, agradeço muito a presença, né, dos nossos convidados especiais, a professora Vanessa, o professor Luiz Cláudio e o professor Dário, enriquecendo a nossa aula, né, trazendo aí esses aspectos que estão relacionados ao termo de ditados populares. E olha só, quem participou desse momento aqui percebeu que ditado popular é comum, mas ele não é tão simples, ele é agregado ali de diversos outros contextos que são importantes para a gente compreender. E é por isso que eles passam de geração em geração, não é? Porque eles acabam fazendo sentido naquele contexto, naquela situação, trazendo exemplos, né? E explicando um pouco dessas relações humanas que acontecem aí em sociedade, tá bom? Gostaram? Tem muito exemplo, tem muita coisa legal. E olha só que mais interessante. Não basta a gente apenas entender o conceito e saber alguns exemplos, não é? Muitas vezes a gente tem ali alguém falando um ditado popular e você ainda precisa fazer um aspecto que é muito importante para a compreensão, não é? Que é a interpretação desse ditado popular. Qual é a mensagem que esse ditado popular está trazendo para você? E nesse momento eu trouxe alguns exemplos e eu quero ouvir de vocês no nosso chat. Escreve aí, escreve no caderno também. O que você acha, né, ou a maneira como você interpreta alguns dos ditados populares. E o primeiro deles, olha só, a pressa é inimiga da perfeição. E esse foi um dos ditados que foi dito ali no início, quando eu perguntei de vocês, para vocês escreverem, né, qual é, né, citar pelo menos um exemplo. Então, diz para mim aí no nosso chat, escreve no caderno, comenta, lembra do nosso acordo? Participem, tá bom? E vamos lá, a pressa é inimiga da perfeição. O que esse ditado popular traz para a gente enquanto interpretação? O que quando a gente lê, ou quando a gente fala para alguém isso, ou quando a gente vivencia uma situação, ele quer dizer necessariamente?
Tem algum conhecimento aqui que a gente pode comprovar, algo científico? Não, ele é um senso comum, né? Muito comum, popular, passado de geração em geração e com certeza você já ouviu falar, não é? Então temos aí a pressa é inimiga da perfeição, participem, comentem. Quando você ouvir falar, ou quando você falar para alguém, a gente tem uma sugestão de resposta. Olha só, olha, tem comentário no chat, a galera tá participando, ó. Se fizer rápido, não sai bom. É isso mesmo, olha só na nossa sugestão, olha aí que legal. Se fizer rápido, não sai bom. Então, quando a gente está fazendo ali as coisas com pressa, às vezes a gente precisa fazer com pressa, né? São demandas urgentes, são situações emergenciais, pontuais. Mas se você puder se organizar, se preparar e fazer tudo dentro do tempo necessário à execução para ficar tudo direitinho, perfeito. Mas se não tiver, olha só, realmente a pressa, ela é inimiga da perfeição. E o que ela quer dizer? Olha aí na nossa tela, a sugestão de resposta. Mostra que é necessário ter paciência e fazer as coisas devagar para alcançar os seus objetivos. E também, às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa rápida, por exemplo, uma receita, quando a gente está fazendo ali com pressa, esqueci o sal, né? Ou então, passou do ponto, não prestei atenção. Então, realmente, quando a gente faz com pressa, a chance, né, a possibilidade da gente esquecer algo, de diminuir ali a atenção quanto aos detalhes, ela é muito maior e, consequentemente, a gente vê isso como um resultado final, né, com a pressa ali inimiga da perfeição. Aí temos um exemplo, olha só, quando eu varro a casa com pressa, às vezes fica ainda tudo sujo, realmente, às vezes a gente ali tá com pressa, aí eu preciso sair. A mãe da gente falou assim, olha, você só vai se você varrer a casa. Aí a gente começa a varrer rápido tudo e tal, quando vai ver ali nos cantinhos, né, tem uma areinha ali, tem um papelzinho ali que passou, né, então é normal mesmo, tá? A pressa é inimiga da perfeição, obrigada pela participação. Tem um outro exemplo para vocês, esse aqui também foi citado, né, muito comum. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, gente, sério mesmo, quando eu penso nesse ditado popular, sempre vem em mente, né, a ideia de uma cachoeira, de uma queda d'água. E eu não sei se vocês pararam para reparar, quem teve a oportunidade, né, de ir numa cachoeira, de verificar ali, que normalmente onde a água passa, e isso a gente está falando em rios, né, nas pedras e tudo mais, a gente percebe, né, nas cachoeiras que ela deixa marca. A gente sabe que a água, né, é líquida ali, né, nessas cachoeiras, e aí ela tem ali o caminho por onde ela passa, normalmente deixa um rastro, um desgaste, né, nas rochas que estão ali constituindo essa paisagem. Mas não necessariamente, né, significa dizer que isso aconteceu do dia para a noite. Né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí dá a ideia de que algo, né, que tem ali relacionado à moleza, né, à fluidez da água, esteja ali causando como eu posso falar, alguma marca, né, nessa rocha que é resistente, não é? Então, o que vocês acham que, interpretando aí esse ditado, a gente traz para a gente de interpretação, de conhecimento popular, não é? Então, vamos ver aí a nossa sugestão de resposta, olha só. Na sugestão, a gente tem o seguinte, que esse ditado, ele pode nos sinalizar que é necessário ter persistência para conseguir o que se deseja. Lembra que eu falei que no momento em que a gente percebe ali a cachoeira, normalmente aquela formação, aquela cachoeira, ela está ali há milhares e milhares de anos. Claro que a gente, né, não tem essa vivência toda de milhares e milhares de anos, né? A nossa vida não chega a tudo isso. Mas isso quer dizer para a gente ter um pouco de paciência e continuar persistindo, principalmente naquilo que você acredita, nos seus sonhos. E isso é realmente importante, porque de tanto que você está ali focado, né, por mais que você não tenha a resistência de uma rocha, com o passar do tempo você consegue trilhar e alcançar seus objetivos. E a gente tem um comentário no chat relacionado, né? Alguém comentou ali, olha só, vamos verificar aqui, que a repetição torna algo permanente, não é? Exatamente isso, de tanto que a água bate ali, né, repetidas vezes, ela consegue ali ter um resultado, né? Claro que o objetivo da água não necessariamente é perfurar a rocha, mas ela causa ali, né, toda a consequência de estar ali passando
naquele contexto, né? E a gente tem mais resposta, olha só. Com persistência se consegue o que se pretende realmente, né? Então, olha só que interessante, né? Uma comparação simples, um conhecimento popular de alguém que provavelmente estava observando ali uma paisagem ou algo semelhante, que percebeu que com o passar do tempo, a persistência, porque a água está sempre ali, não é? Ela está ali percorrendo o seu caminho natural e com o passar do tempo, olha só, ela realmente fura, ela acontece ali e tem ali seus objetivos. Mas não encerrou por aqui não, olha só, a gente tem mais exemplos e eu quero que vocês me ajudem a interpretá-los. Vamos lá? Para mais, esse aqui é polêmico, né? Esse aqui pode dar até briga. Olha só, amigos, negócios à parte. Quem nunca ouviu falar disso, né? Quem nunca também, né, de repente, emprestou ali um dinheiro para um colega ou vivenciou alguma situação parecida, um amigo, tudo e tal, mas na hora de pagar, não pagou, deu calote, e aí, como é que fica a amizade, né? Porque às vezes a gente empresta o dinheiro, porque naquele momento a gente tem condições, mas depois a gente vai precisar desse dinheiro de volta, não é? E como é que fica? Amigos, negócios à parte, interprete para mim, diga aí no chat, comenta, tô adorando a participação de vocês estão realmente cumprindo com o acordo que a gente estabeleceu lá no início do nosso programa, tá bom? Amigos, negócios à parte, né? A parte. E aí, o que a gente pensa, né? A gente tem que confundir as coisas, a gente tem que passar, né, desapercebido. É difícil, né? Principalmente quando envolve ali questões de negócios, né? Se você parar para ler um pouco mais ou visualizar, ter um olhar um pouco mais amplo em relação a esse ditado, muitas amizades mesmo podem se romper por meio, né, de negócios que foram ali envolvidos na amizade e que de repente não deram certo e acaba interferindo também na relação de amizade, não é? Então, às vezes é muito comum, se os amigos não souberem, né, separar a amizade de negócios, pode ser que essa relação de amizade realmente, com o passar do tempo, numa situação onde houve ali um conflito, pode realmente dar algum problema e até mesmo acabar ali aquela relação de amizade, não é? Então, temos participação, olha só, risco de perder uma amizade fazendo negócio com um amigo. Exatamente isso. E é raro de acontecer? Não necessariamente. Por isso é importante que a gente também não confunda. Não é porque é um amigo que a gente vai abusar dessa amizade, abusar dessa relação e entender que isso não necessariamente é importante, tá bom? Então, são os viés assim dos dois lados, não é? Temos que ter também, olha só, mais uma participação, precisamos ser conscientes, né, antes de negociar algo. Também, às vezes, a gente quer ali agradar um amigo, né, que está precisando vender algo e tudo tal, e a gente, às vezes, até esquece de dizer um não, porque naquele momento a gente está ali, né, meio que constrangido e tudo mais. Acontece muito também, né, da gente ficar ali, e o poder do não, ele é importante, tá bom, gente? E aí, nesse momento, na empolgação, acontece ali, não é, aquela transação, aquele negócio, enfim, de repente não dá certo. É claro que a gente torce para que dê tudo certo, mas às vezes pode ser que dê algo errado e aí realmente é complicado, né? Pode ser que até a amizade venha ali a rachar. Então, vamos ver aí a nossa sugestão de resposta. Amigos, negócios à parte, revela pra gente, olha só, que as amizades podem ser abaladas quando há negócios envolvidos. Por isso, não seria bom misturá-los, que é aquilo que eu trouxe para vocês no início, não é? Então, temos ali uma relação de amizade, um negócio a ser fechado, a ser envolvido, alguma coisa do tipo. Vamos deixar bem claro, manter o diálogo é super importante, né, para vocês terem ali no futuro a preservar essa amizade, no sentido de acontecer algum conflito depois em relacionados ao negócio, tá bom? Adorei a participação, vocês são muito bons, gente, para interpretar ditados populares. E olha só como é importante a gente, às vezes, parar e refletir um pouco para a gente compreender um pouco algo que é tão comum que a gente vem falando aí no nosso dia a dia, não é isso? E olha só, eu disse para vocês no início que esses ditados populares, eles normalmente, né, eles são de origem ali do senso comum, né, e aí não tem, muitas vezes realmente não se sabe a origem, né, porque às vezes
trazem ditados que são atemporais, como, por exemplo, água, malho, padradura, tanto bate até que fura. Não aconteceu isso só em um determinado contexto da história, num recorte de tempo. Se a gente pegar esse ditado, aplicar lá 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, hoje, ou até mesmo daqui a 1000 anos, ele vai ser super válido, né? Porque ele é um senso comum, ele é baseado ali numa experiência que é atemporal. Então, como é que a gente faz para saber se esse ditado popular ele teve uma origem, né? Então é muito difícil fazer esse tipo de investigação. Mas eu trouxe para vocês, olhando aqui na cartela, olha só, a provável origem, né? Provável, nós vamos tomar aqui como uma verdade absoluta, né? De alguns exemplos de ditados populares. E olha só esse daí, onde Judas perdeu as botas. Né? Ah, fulano de tal esqueceu a carteira dele lá onde Judas perdeu as botas, né? Quem nunca utilizou ou já ouviu falar esse termo, né? Esse ditado popular, esse provérbio que é onde Judas perdeu as botas. E olha só, gente, eu vou trazer para vocês um texto e nesse texto leiam comigo. A provável origem é que, olha só, após trair Jesus e ser pago com 30 moedas, Judas se enforcou. Mas seu corpo estava sem as botas e as moedas. Começou-se então a procurar pelos sapatos, já que as moedas estariam ali dentro, né? Porque era muito comum você esconder as moedas e o dinheiro em sapato. Até hoje, às vezes, né, por medo de ser assaltado e tal, a galera esconde os dinheiros, né? O dinheiro em algum lugar. Daí o ditado ser utilizado para designar um local distante e desconhecido. Olha só que interessante, gente, que curioso, né? Judas foi encontrado em um determinado local e estava sem as moedas e sem os sapatos, né? No caso aí suas botas, sapatos, enfim. E como nunca se achou esse calçado, entende-se que ele estava muito longe, num lugar muito incerto, onde não se sabe porque ele nunca foi achado. Então, quando a gente coloca onde Judas perdeu as botas, quer dizer que está em algum lugar muito distante ou desconhecido, difícil de ser achado, fazendo comparação ali com o acontecimento relacionado aí com a história, né, de Judas. Então, é um das prováveis origens que a partir dali, não é, surgiu aí esse ditado para designar, né, coisas que estavam perdidas, distantes ou sem saber, né, exatamente a sua localização. Tudo bem? Então vamos para mais uma origem, vamos dar uma olhadinha ali? Com o rei na barriga. Ah, fulana de tal está com o rei na barriga. Né? Tem ali um peso ali na hora que se fala que está com o rei na barriga, normalmente é porque a pessoa está se achando, né? Está ali, né, se sentindo muito acima dos outros, não é? Então, qual a provável origem, professora Sabrina, desse provérbio? Vamos dar uma olhada aí no nosso texto. Vem do período da monarquia, olha só, quando ali existia a figura do rei, da rainha, né? Em alguns países a gente ainda tem. Aqui no Brasil a gente teve um período da nossa história onde fomos uma monarquia, né? Com a presença do rei, né? E tudo mais. Quando as rainhas estavam grávidas, olha só, e a gente sabe, né, que o herdeiro da monarquia, o rei, ele vem, né, em muitos casos como primogênito, né, o primeiro filho ali da rainha. Então elas precisam estar necessariamente grávidas e esse rei, né, esse bebê que está ali, que está sendo gerado, é um futuro rei. E olha só, nessa época dizia-se que elas estavam com o rei na barriga, porque de fato são os herdeiros, não é? E por isso deviam ser tratadas com atenção especial, já que estavam gerando, olha só, os herdeiros do trono. Então é isso, quando a pessoa fala assim, tá com o rei na barriga, normalmente hoje a gente traz para esse sentido figurado, né, de dizer que a pessoa ali, né, tá ou sendo muito bajulada, ou ali necessitando daquela atenção, ou provocando isso, ou se achando, mas o contexto de origem é mais ou menos isso mesmo, né? Quando elas estavam ali gerando, elas eram muito mimadas, bajuladas, né? Todo o tempo ali alguém servindo. Então, né, as rainhas, elas estavam ali,
né, em todo, sendo o centro das atenções nessa época. E elas estavam, de fato, gerando o rei, né, que era o herdeiro ao trono. Então, tem uma possível origem. Então, quando você falar ali, você vai lembrar que é provavelmente dessa época, não é, onde surgiram ali as figuras, as monarquias, os reis e tudo mais, justamente para trazer ali esse contexto, né, onde as rainhas grávidas estavam ali sendo valorizadas, bajuladas e tudo mais, tá bom? Gostaram desses dois? Eu só trouxe dois, né? Porque como eu falei para vocês, eles são muito difíceis, né? São difíceis demais a gente conseguir essas origens, mas fica aí como tarefa, um dos nossos acordos, vocês pesquisarem mais as origens de outros ditados populares e com certeza vocês vão encontrar histórias bastante curiosas. E chegamos, olha só, no momento mais esperado, que é o nosso quiz, né? O quiz sobre ditados populares. E olha só, no nosso quiz a gente não vai ter aquela pergunta, né? Aquela curiosidade. Vocês vão ter que completar para mim a última palavra, o último termo, expressão das frases, dos provérbios, dos ditados populares. Então, no quiz, eu vou perguntar para vocês, né? Vou dizer ali o ditado popular e vocês vão responder completando ali com a palavra para finalizar ali completinho qual é a sentença, tá bom? Muita gente esperando, olha só que legal. Todo mundo, bora lá, migra para o canal do 6º e do 7º ano, porque o quiz, para você participar pelo aplicativo, é por lá. Se você tiver em outro canal, como por exemplo na TV, ou então pelo YouTube, ou em outros canais do aplicativo Aula em Casa, você vai poder participar. Mas a sua tela não vai bloquear, né, para você preencher ali a pergunta. Você vai ter que acabar anotando no seu caderno, tudo bem? Mas o nosso acordo é que todo mundo participe, não é verdade? Então, todo mundo anotando, tanana, detalhe. A primeira pergunta, gente, ela vale uma vida. O que é isso? Se você acertar, você ganha ali essa vida. Se você errar uma outra pergunta, você continua participando do jogo. Mas se você errar, perdeu ali a chance de ter aquela vida, tudo bem? Aí você ainda continua no jogo. Ah, professora, eu perdi a minha vida e também já errei. Eu vou sair do jogo? Não. Você continua participando, mas você não vai estar mais no ranking, né? Então, vamos lá. Todo mundo no canal do 6º ano. Muita atenção, pergunta na tela, pergunta não, né? Ditado popular na tela, olha só. Para um bom entendedor, meia palavra serve, basta ou presta. Uma dessas três aqui completa o ditado popular. E é bem rapidinho, o nosso quiz está na tela. Entra no canal do 6º ano e essa daqui vale uma vida. Vamos lá, todo mundo preenchendo rapidinho. Acabou o tempo, porque é bem rapidinho. A equipe aqui colocou só 10 segundos para você preencher, né? Então, quem está acompanhando comigo no YouTube, para um bom entendedor, meia palavra é o quê? Serve, basta ou presta? Responde para mim, a gente está gerando ali as respostas, eu consigo visualizar aqui, olha só, teve gente que errou e teve gente que acertou. E olha, tem gente pedindo ajuda no chat, não vale mais, porque já passou o tempo. Quando você está pelo quiz, a gente sai da tela do chat e fica só na pergunta, justamente para ninguém colar, tá bom? E olha só, temos ali o resultado, a maioria respondeu que... Qual é a resposta, diretora? Vamos para o nosso gabarito. Para um bom entendedor, meia palavra, basta. Parabéns aí a você que acertou, que anotou no caderno, ou então que preencheu aí no chat, tá bom? Gostei de ver a participação. Quem errou, continua no jogo e quem acertou tem uma vida. Vamos para a segunda pergunta, pergunta na tela. Pergunta não, provérbio na tela. De grão em grão a galinha enche? Resposta, o papo, a boca ou a goela? Resposta, perdão, quiz na tela, vamos lá. Respondendo ali rapidinho, o tempo está acabando, 1 segundo, acabou. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu agora, só através do chat. Completa para mim no nosso quiz. De grão em grão a galinha enche? Resposta pode ser papo, a boca ou a goela. Essa daqui também é muito comum, né? E é um ditado popular que diz pra gente, né, ir de passo em passo,
né? Às vezes a gente quer dar um passo muito longo nas nossas ações, nos nossos objetivos e a gente às vezes não consegue alcançar. A gente precisa respeitar esse passo a passo, tá bom, gente? Antes você ir devagarzinho e sempre do que você ir lá e parar no meio do caminho, tá bom? Vamos para a resposta, olha só, tivemos ali a maior parte dos nossos vencedores. De grão em grão a galinha enche o papo, gente. O papo é uma estrutura, a galinha não tem dente, tá bom, gente? As aves, elas não possuem dente. Então, existe, né, as estruturas do seu sistema digestório que auxiliam na sua digestão, que é o papo, a moela, tá bom? E aí, entre outras estruturas, porque a galinha, ela se alimenta de coisas muito rígidas, né? Mas ela precisa fazer essa digestão. E olha só, de grão em grão, a galinha enche o papo. Parabéns aí para quem acertou. E temos mais quiz na tela. Próximo provérbio, vamos lá? Deus ajuda quem cedo, olha só, acorda, trabalha ou madruga. Responde para mim, completando aí esse ditado popular. Quiz na tela, tempo encerrado. É muito rápido. Você tem que pensar muito rápido. Aposto que quem está ali no jogo permaneceu ainda fica ali, né, tenso, porque a gente fica ali na pressão de responder rapidinho. Os nossos computadores aqui estão gerando a resposta. Eu consigo ver quem ainda está no jogo, tá bom? E olha só que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu quase falo a resposta, né? Porque às vezes a gente vai lendo assim rápido, mas já podia, né, diretora? Já computamos aqui. Temos ali, olha, teve gente que respondeu, acorda, né? E trabalha, não consigo visualizar daqui, porque tá bem pequenininho. Mas temos algumas pessoas que responderam sim, tá? Deus ajuda quem cedo madruga. E aí, né, esse ditado popular, ele faz realmente que a gente tenha ali, né, aquela rotina, persistência, que às vezes é difícil acordar cedinho para fazer as coisas, mas que a gente precisa, tá bom? Porque, ó, Deus abençoa. E continuando ali o nosso próximo quiz, a quarta pergunta, ó, o negócio tá afunilando. À noite, todos os gatos são claros, pardos ou negros? Eu não posso esquecer de falar tudo de uma vez. Quiz na tela, olha só, conto com a participação de vocês, 10 segundos. Quem está acompanhando pelo chat, não é? Olha lá no chat, olha, responde, coloca lá a resposta. Tem gente que está acertando e vibra aí no canal, que legal. Computando aí as respostas do nosso resultado. À noite, todos os gatos são claros, pardos ou negros. Qual resposta que você acha que completa esse provérbio, esse ditado popular? E a nossa resposta correta é, olha só, pardos, isso mesmo. Parabéns aí a todo mundo que uma pessoa, é isso? Uma pessoa continua. 4? É que daqui eu não consigo visualizar. 4 pessoas ainda continuam no nosso jogo. Parabéns! E continuando aí o nosso quiz, porque o nosso tempo está passando. Próxima pergunta. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, trabalho ou casa, né? Então, não é tão comum. Vamos lá. Quiz na tela, responde agora para mim ou comenta aí no nosso chat. E quem está assistindo pela TV, anota aí no caderno. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, trabalho ou de casa. Esse ditado ele não é muito comum, né? E aí tá por dizer, não é, que a gente tem ali uma relação que às vezes de tão próxima, né, que você acaba tendo ali uma função relacionada, né? Um papagaio que acompanha João de Barro. João de Barro tem a fama de construir o seu ninho, né, ali de barro, bem bonitinho. Ele acaba virando ajudante de, vamos lá para a resposta, o quiz já encerrou aí, de pedreiro, tá bom, gente? Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Então, quem não conhecia, pode agora, já sabe. E temos ali algumas perguntas, algumas pessoas que ainda continuam no nosso jogo. Parabéns! Próximo quiz na tela, vamos lá? 6. Nem tudo que reluz é prata, ouro ou bronze. Essa daí também não é... Eu deixei as mais difíceis que eu achei, né? Que seriam um pouquinho mais difíceis para o final, né? Para a gente ter aqui aquela competição. Nem tudo que reluz é
prata, ouro ou bronze? Quiz na tela, responde para mim. A gente tem apenas 10 segundos para preencher, para participar dessa pergunta, tá bom? Na verdade, desse item do nosso quiz. Vamos lá? Nem tudo o que reluz é ouro. Anota aí no nosso chat. Eu acabei falando a resposta, mas já tinha passado. Eu ainda falei assim, gente, eu vou acabar esquecendo. Mas vamos lá, diretor, enquanto está computando ali as respostas, realmente o nosso gabarito, perdão, gente, quem estava esperando ali a resposta, nem tudo que reluz é ouro. Obrigada aí para quem participou e nós temos ainda, olha só, tem gente ainda participando aí da nossa jogada e a gente vai para a última pergunta, porque eu só trouxe 7, né? Então vamos lá. Não existe rosa sem... Eu tenho que dar essa pausa, senão eu acabo lendo tudo de uma vez. Flor, espinho ou cheiro? Responde para mim 10 segundos na tela. O quiz, tá bom? Quem está assistindo pela TV ou pelo YouTube, anota no caderno ou participa do chat. Não existe rosa sem flor, espinho ou cheiro, né? E a ideia aí é... Não posso explicar agora, porque senão a gente vem ali com o gabarito, né? Então, o quiz está rolando na tela ainda. A gente ainda tínhamos, né, 3 participantes ali na disputa. E aí, o nosso quiz está sendo ali encerrado. Essa daí, eu particularmente não conhecia muito, não achei muito comum. Deixei ela por último para a gente poder ali, né, ter aquele suspense relacionado ali à resposta. Então, não existe rosa sem flor, espinho ou cheiro. Se você sabe, né, pode comentar ali no nosso chat, fiquem à vontade, porque quem ainda está na competição não consegue visualizar. Então, o quiz aí na tela, para você que está acompanhando pelo nosso aplicativo. Não existe rosa sem flor, espinho ou cheiro. E a gente já está ali, ó, computando as respostas para dar o gabarito, né, e responder ali qual é esse provérbio, esse ditado popular. Parabéns aí a quem está participando, se gostaram, adorei a participação de vocês no chat, vocês cumpriram exatamente o nosso acordo e a gente já tem a resposta. E temos aí, ó, diretora, espinho, gente, exatamente isso, não existe rosa sem espinho e a gente tem ali 3, né, 3 pessoas, né? 3 alunos, pode ser aluno, pode ser professor, né? Pode ser até a mesma família que está assistindo ali, que acertaram a última e permaneceram na competição. E a gente agradece aqui, né, a participação de todos vocês, adorei, cumpriram todos os nossos acordos. Hoje no nosso tema do Espia Essa Conversa, a gente conversou, né, sobre ditados populares e a gente pôde trazer para vocês um pouco do que traz, né, esse conceito que parece muito simples, mas que ele passa de geração em geração, é baseado no senso comum e o nosso professor de filosofia acabou nos auxiliando quanto a esse conceito. Sabemos que muitos deles trazem comparações numa figura de linguagem conhecida como metáfora e a professora Vanessa nos explicou um pouco como qual o conceito, né, algum outro exemplo. E a gente sabe que ele está impregnado ali na nossa cultura, que é um conceito muito complexo, que é um patrimônio da língua, que o professor de filosofia Dário nos resgatou enquanto conceito, né, o professor de sociologia, trazendo aí a participação desses 3 professores, a gente agradece muito. Vocês participaram bastante, trazendo ali os exemplos que vocês conhecem relacionados aí aos ditados populares, nos ajudaram a interpretar alguns deles e a gente sabe que a origem é muito difícil, mas a gente acabou trazendo ali alguns exemplos nos quais a gente pode tentar contextualizar a sua origem. E no geral, não é, a gente teve ali o nosso quiz com a presença de 3 finalistas, né? A gente vai tentar revelar depois quem são esses 3. Agradeço muito mesmo de coração a participação de vocês e eu desejo, né, que a gente encontre aqui no nosso próximo Espia Essa Conversa. Participem, eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês, se cuidem, saúde e até a próxima.